A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos de verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios. Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês, que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé
para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do Espírito Santo, de verdade, do nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo, de verdade, do nosso Senhor Deus, estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui estar fazendo mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao sorteio de mais uma hora de uma oração, para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração. Oração de número 16. Oração de número 16, que diz assim: Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que toda obra maligna, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa e desse comércio e desse veículo, através da tua santa palavra, sendo ministrada aqui. É viva, é vida, é espírito e vivifica, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio 2 de rebanho. Então eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. E trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar o livro de Provérbios, capítulo 16, no versículo 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio, 2 rebanhos, escolha aí o seu número de 1 a 24, rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Livro de Judas, contém apenas um capítulo. Livro de Judas com apenas um capítulo para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Vamos aqui no livro de Judas com apenas um capítulo que contém 25 versículos, que diz assim: fala sobre os falsos mestres. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos a exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Deuteronômio, contém 34 capítulos. Livro de Deuteronômio com 34 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Saiu Deuteronômio, capítulo 26, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Deuteronômio, capítulo 26, contém 19 versículos, que diz assim, fala sobre a aliança. Nos versículos 16, 17 e 18. Diz assim: neste dia o Senhor teu Deus te manda cumprir este estatuto e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o seu coração e com toda a tua alma. Hoje declarastes ao Senhor que ele te será por Deus, que andarás nos seus caminhos, guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te declarou que tu lhes serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro, né?
Livro de Efésios com 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Vamos aqui, Efésios, qual é o capítulo do livro de Efésios? Capítulo 1 do livro de Efésios para os rebanhos, número 4, e rebanho de número 3 estarem meditando. Capítulo 1 do livro de Efésios contém 23 versículos, que diz assim, fala sobre bênçãos em Cristo. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Pedro com apenas 3 capítulos. Livro de 2 Pedro com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Pedro com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. 2 Pedro, capítulo 3, contém 18 versículos que fala sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20, par, e 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias com 14 capítulos. Vamos aqui no livro de Oséias com 14 capítulos. Capítulo 8 do livro de Oséias para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Capítulo 8 do livro de Oséias contém 14 versículos que fala sobre o castigo de Israel. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim, e a mim clamarão, meu Deus, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, que contém 4 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Timóteo, com apenas 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, contém 18 versículos, que fala assim, exortação à fidelidade no ministério. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim, para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso
para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para o nosso recadinho, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus, o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, no versículo 38, está escrito assim, Lucas capítulo 6, no versículo 38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Agora eu estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus, capítulo 23, com foco no versículo 15 e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos, mas antes eu estarei fazendo uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. A oração de número 1. Vamos aqui na oração de número 1 para dar continuidade no sorteio dos rebanhos, que diz assim: Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo espírito imundo, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal, e toda a palavra irá se cumprir, em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora dar continuidade no sorteio. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16 par e 15 ímpar.
Vamos estar aqui meditando no livro de Esther, com 10 capítulos. Livro de Esther, com 10 capítulos. Capítulo 8 do livro de Esther. Lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que seja feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o livro de Esther, capítulo 8, para os rebanhos número 16 e rebanhos número 15 meditarem. Contém 17 versículos, que fala sobre o decreto em favor dos judeus. Nos versículos 10, 11 e 12. E escreveu-se cartas em nome do rei Assuero, e levando-as com um anel do rei, enviaram-nas pela mão de correios a cavalos, que cavalgam sobre ginetes, que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedia aos juízes que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. 10, par, e 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro contém apenas 5 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Pedro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9. 1 Pedro, capítulo 1, contém 25 versículos, que diz assim: exortação à santidade. Nos versículos 19, 20 e 21 diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito com apenas 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Tito, com 3 capítulos. Tito, capítulo 2, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Tito, capítulo 2, contém 15 versículos, que diz assim: instruções para o ministério de Tito. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 5 do livro de Gálatas, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando.
Gálatas capítulo 5 contém 26 versículos, que diz assim: a liberdade em Cristo, nos versículos 10, 11 e 12. Versículo 10, 11 e 12, diz assim: confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aqueles que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou então perseguido, logo o escândalo da cruz estar desfeito. Eu quereria que fossem cortadas aqueles que vos andam inquietando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías contém 66 capítulos. Capítulo 16 do livro de Isaías. Glórias ao nosso Senhor Deus. Isaías, capítulo 16. Para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Isaías, capítulo 16. Vamos aqui. Capítulo 16 contém 14 versículos. Vou ler o versículo profecia contra Moabe. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: de outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como aves perdidas lançadas fora do ninho. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Habitem contigo os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número a ser sorteado. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos com 28 capítulos. Vamos aqui no livro de Atos, capítulo 11, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Atos, capítulo 11, contém 30 versículos, que diz assim: Pedro explica-se para a igreja. Diz assim nos versículos 2, 3 e 4. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele e os que eram da circuncisão, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei apresentando para vocês mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando, que diz assim, na denúncia de número 76. Atenção nesse desafio com um prêmio multimilionário que faz parte das mais de 100 denúncias, que o prêmio somado delas vale mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar que são mentiras. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus ou Cristo, pois ele afirmou que se a igreja e o seu líder estiverem mentindo, ou errados, ou com obras com defeitos, as pessoas que dizem que são deles, ou que eles são dela, vão ser 2 vezes mais condenadas do que o líder. E nós fazemos um desafio para encontrar e honrar a verdadeira igreja do Senhor Deus, as verdadeiras igrejas do Senhor Deus. Se a sua igreja, o seu líder e você não estiverem no caminho da condenação, nas palavras do Senhor Jesus ou Cristo, nos livros de Mateus 23, com foco no versículo 3 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19,
vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 37 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Saiu a oração de número 11. Vamos aqui na oração de número 11, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos ser limpos e purificados através dessa palavra que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, então mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Vamos aqui dar continuidade no sorteio, então escolha aí o seu número de 1 a 24. Saiu o livro de Romanos, contém 16 capítulos. Livro de Romanos com 16 capítulos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Saiu o livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, contém 21 versículos, que diz assim: diferença entre a justificação pela lei e pela fé. Nos versículos 10, 11 e 12. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Joel, 3 capítulos. Joel, 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Joel com 3 capítulos. Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, contém 21 versículos que fala sobre bênçãos sobre o povo de Deus. Nos versículos 18, 19 e 20 diz assim: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros mandarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma assolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá. Por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente, mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, capítulo 11. Êxodo, capítulo 11. Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada. Vamos aqui no capítulo 11 do livro de Êxodo. Capítulo 11.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. No capítulo 11 do livro de Êxodo, contém 10 versículos que diz assim: Deus anuncia a morte dos primogênitos. Nos versículos 6, 9 e 10. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago com apenas 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Tiago com 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de Tiago. Capítulo 5 do livro de Tiago contém 20 versículos, que diz assim: como devemos cultivar a paciência. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, da aflição e paciência aos profetas que falaram em nome do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus com 28 capítulos. Capítulo 3 do livro de Mateus. Vamos aqui no capítulo 3 do livro de Mateus. Mateus capítulo 3 contém 17 versículos, que fala sobre o batismo do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 14, 15 e 16. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? O Senhor Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a Escritura, toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Malaquias contém 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Malaquias. Capítulo 1 do livro de Malaquias contém 14 versículos, que fala sobre o amor de Deus por Israel. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: e os vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido além dos limites de Israel. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis em que nós temos desprezado o teu nome. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis em que havemos profanado, nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. Primeira Samuel, capítulo 14. 1 Samuel, capítulo 14, contém 52 versículos, que diz assim, fala sobre o voto precipitado de Saul.
nos versículos 25, 26 e 27, diz assim: E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonathan não tinha ouvido quanto seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclamaram-se os seus olhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo, para dar continuidade aqui ao sorteio. Oração de número 17. Lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Oração de número 17 diz assim: Senhor Deus, eu peço que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal, e que essa palavra que está sendo enviada agora para curar e para libertar desse mal, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando que por nós trabalharmos com sorteios, nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que seja feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro, dar continuidade. Escolha aí o seu número de 1 a 24, faça a sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo para a sua meditação. Saiu o livro de Zacarias, contém 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Vamos aqui no livro de Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 14 do livro de Zacarias. Vamos aqui no capítulo 14 do livro de Zacarias. Contém 21 versículos. Que diz assim: fala sobre a vinda do reino da graça. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e os castigos do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu o livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Livro de Salmos com 150 capítulos. Capítulo 138 do livro de Salmos. Salmos 138. Vamos aqui no capítulo de Salmos 138, que contém 8 versículos, que diz assim: louvor pela aceitação divina. Nos versículos 3, 4 e 5, diz assim: no dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste com força minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios com 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 Coríntios, capítulo 16. Capítulo 16 contém 24 versículos, que diz assim: as ofertas para os pobres de Jerusalém. Nos versículos 11, 12 e 13. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos.
E acerca do irmão Apolo, roguei-lhes muito que fosse com o irmão ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Vigiai e estáis firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares de Salomão, 8 capítulos. Vamos aqui no livro de Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8, contém 14 versículos, que diz assim nos versículos 3, 4 e 6. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queiram. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte, como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nesse capítulo 8, fala sobre os apaixonados, o livro dos apaixonados, livro de Cantares. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Saiu o livro de Eclesiastes, contém 12 capítulos. Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 8 do livro de Eclesiastes. Contém 17 versículos, que diz assim, fala sobre a obediência devida ao rei. Nos versículos 3, 4 e 5. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem autoridade, e quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimentar nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 capítulos de cada versículo. Eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que seja feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando. Estarei apresentando para vocês agora a denúncia de número 82, que diz assim: muita atenção com essa denúncia de número 82, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Essa denúncia também é um memorial de caráter honesto com todos os ministérios do Senhor Deus. E atenção, e muita atenção com os 12 capítulos da Bíblia Sagrada, que são os fundamentos das verdadeiras igrejas do Senhor Jesus, o Cristo. E saiba que as 12 igrejas virtuais estão afirmadas nesse decreto, que são os 12 capítulos e livros da Bíblia Sagrada. Mas se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que essa denúncia é mentira, ou que nós estamos adulterando os 12 capítulos e livros
que estão nessa denúncia, ou que você e a igreja que você está seguindo não estão adulterando nem omitindo nenhum dos 12 livros e capítulos, você vai receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro, se provar alguma dessas coisas na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E atenção nos 12 livros e capítulos da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo disponível em nossos canais, com a mensagem de número 43, com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E anuncia essa mensagem número 43, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem e escolher um número aí de 1 a 24, que agora no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui ao sorteio dos números de 1 a 24. Se você meditou e escolheu o número 5, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Número 24, Deuteronômio, capítulo 26. Número 21, Efésios, capítulo 1. Número 19, 2 Pedro, capítulo 3. Número 3, Oséias, capítulo 8. Número 10, 2 Timóteo, capítulo 1. Número 8, Esther, capítulo 8. Número 9, 1 Pedro, capítulo 1. Número 23, Tito, capítulo 2. Número 13, Gálatas, capítulo 5. Número 20, Isaías, capítulo 16. Número 22, Atos, capítulo 11. Número 15, Romanos, capítulo 10. Número 12, Joel, capítulo 3. Número 18, Êxodo, capítulo 11. Número 11, Tiago, capítulo 5. Número 14, Mateus, capítulo 3. Número 4, Malaquias, capítulo 1. Número 7, 1 Samuel, capítulo 14. Número 6, Zacarias, capítulo 14. Número 17, Salmos 138. Número 16, 1 Coríntios, capítulo 16. Número 1, Cantares, capítulo 8. Número 2, Eclesiastes, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para os recados finais, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igreja, a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus, diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais
ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E muita atenção! Todos que são ofertantes e dizimista nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se também de pedir um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que são ofertantes, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus ou Cristo afirmou em Lucas capítulo 6, no versículo 38, diz assim: Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do segmento, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Para Ele seja toda a honra, toda a glória, mais e mais, até a consumação de todos os séculos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão e aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, de verdade, e a presença de cada um de vocês que ficou comigo até o final, muitíssimamente agradecido. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor.